Olá, caros alunos dos nonos anos. Hoje nós teremos uma videoaula bem rápida de ensino religioso. E a abordagem que faremos é sobre o shintoísmo. O que é o shintoísmo? É uma religião que surgiu no Japão. Ela tem como origem Shen e To. Shen, deuses, espírito. To, caminho. Portanto, shintoísmo seria o caminho dos deuses. Caminho dos deuses. Quando nós falamos caminho dos deuses, é justamente porque no shintoísmo a crença é politeísta. O prefixo poli, corresponde a vários. Vocês sabem, quando estudam a língua portuguesa, polissílaba, 4 ou mais sílabas. Deus. Politeísmo, a crença em vários deuses. Por isso, caminho dos deuses. Então, o shintoísmo é uma religião surgida no Japão, que tem várias divindades, milhares ou milhões de divindades. Para cada ação humana ou para cada empreendimento humano, há um Deus, há um ser no qual eles confiam e que vai auxiliá-los naquela conquista. Entrar numa universidade, conseguir um trabalho, enfim, há uma divindade para cada ato humano. Fala-se em 8 milhões de divindades, não significando exatamente esse número, mas o objetivo é ressaltar que há uma infinidade. É como se esses 8 milhões correspondessem a uma infinidade de inteligências ou de divindades que auxiliam o homem. Apesar de que nem sempre auxiliam, porque quando se fala nessas divindades, não quer dizer que todas elas sejam boas. Há também aquelas que não são boas. Deuses ou kamis é a expressão usada para referir-se a deuses. Além de ser politeísta, ela é também panteísta. Qual é a distinção? Pan, prefixo pan, significa tudo, todo. Ou seja, Deus ou os deuses se identificam com o universo. Para os shintoístas, em cada objeto, em cada ser, Deus está presente. Ele se identifica com a matéria. Deus estaria em tudo. Então, Deus estaria no ar que a gente respira, nas nossas células, nos raios solares, na floresta, enfim, em tudo o que existe. Isso é o panteísmo. Deus em tudo, ou os deuses estão em tudo. Há entre os shintoístas um altar em cada lar, porque eles reverenciam os seus mortos. Oram constantemente, porque acreditam que através dessas orações eles podem auxiliar aos seus entes queridos a conquistarem o céu. Então, esse altar, onde eles acendem velas, incensos, fazem oferendas, inclusive alimentos,
acreditando que dessa forma, né, é a crença de que os seus entes queridos encontram o caminho para os céus. Então, o shintoísmo, na verdade, ele nasceu da observância da natureza. O objetivo fundamental do shintoísmo é esse respeito a tudo o que a natureza nos oferece. Então, há um profundo respeito ao meio, muito diferente da cultura ocidental, né? Em que a grande preocupação do homem é com o lucro, é com a exploração, o domínio, enfim. O ser humano aqui no Ocidente, embora se afirme cristão, vive em função do ter. E para esse ter, não importa que muitos serão explorados, que o meio ambiente será destruído, não há essa preocupação como no Oriente em relação, principalmente entre os japoneses, a essa grande preocupação com o meio, a valorização dos antepassados, o respeito através de tudo que fazem, né? Há um senso de responsabilidade muito grande. Aliás, nós podemos observar isso entre os orientais que vêm residir no Brasil, né? Eles são um pouco, às vezes, fechados, mas eles têm um senso de responsabilidade muito, muito grande. Há também um santuário, aliás, há muitos santuários, né, em que eles fazem as suas orações. Inclusive, no Brasil, nós temos um em São Paulo, mas no Japão existem muitos santuários. E é nesses santuários que eles vão, fazem os seus pedidos, os seus agradecimentos, reverenciam os seus mortos. Então, a gente vai mostrar agora um desses santuários, já desde a entrada dele, para vocês perceberem que, olhem aí, nessa entrada do santuário, eles já fazem um gesto reverenciando os kamis, reverenciando os deuses, as divindades. E ao adentrarem no santuário, existe ali um caminho, mas as pessoas não passam por esse caminho, elas passam do lado. Por quê? Porque acreditam que aquele seja o caminho dos deuses. Então, é necessário que eles respeitem, valorizem o caminho dos deuses, passando por um outro local. Em relação ainda aos deuses, há uma versão que eles habitariam uma alta planície celeste. Essa é a versão chamada vertical. Existe uma outra horizontal que nós não vamos abordar hoje. Nessa visão, nessa versão vertical, há esse plano elevado, essa alta planície celeste, que é a morada dos kamis. Há ainda a chamada planície, aliás, país do meio da planície dos canaviais, a morada dos homens. E, finalmente, há
um país subterrâneo, onde seria a morada dos espíritos malignos que influenciam os homens para praticarem o mal. Hoje, a nossa abordagem é apenas esta, em relação ao shintoísmo. Talvez na próxima semana ainda continuemos abordando esse mesmo tema. Gostaríamos que os alunos assistissem a esse vídeo, lessem as questões que são propostas para poderem responder de forma coerente. O nosso abraço carinhoso a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus.